Oi, oi, queridos ouvintes do podcast Reinvente-se com a Cadica. E hoje vou trazer um assunto que é o próprio Reinvente-se, né? Como que começou essa história do Reinvente-se na minha vida. E por isso que eu coloco essa música de fundo, que essa é uma música do primeiro curso que eu fiz nessa área aí, que começou a despertar em mim toda essa vontade dessa evolução pessoal, de ir em direção a esse caminho. Então eu vou começar a contar essa história, como que surgiu o Reinvente-se na minha vida, essa palavra, e que se tornou uma palestra, e que está no meu livro Força da Terra. Tem um capítulo que fala sobre isso, e eu vou nesse capítulo aqui, só que trazendo um pouco para a vida real de hoje, da atualidade, do agora, porque a gente está sempre se reinventando. E nesse momento, bem hoje, eu vou, além desse podcast, eu vou fazer um novo vídeo, que é uma série de vídeos que eu vou estar começando a fazer, que é bem a minha cara, assim. Então, só para vocês saberem, eu tô com um top verde na cabeça, eu tô com um japamala no pescoço, e é assim, eu gosto de estar às vezes com alguma roupa característica, com uma flor no cabelo, ou com um top, ou com alguma coisa. É o meu estilo, é o meu jeito, e muitas vezes eu tenho vergonha, por isso que eu vou fazer essa nova série de vídeos que vai se chamar Seja Você, um Jeito Gostoso de Ser, que tem tudo a ver com essa palestra Reinvente-se, que tem tudo a ver com esses processos que eu comecei a fazer com as pessoas. Só que é isso, a gente tem que ser exemplo, nós temos que ser o exemplo daquilo que a gente diz e incentiva o outro. Então, novamente me pegou nesse momento essa vontade de começar algo diferente, e eu agradeço muito as minhas coaches nesse momento, principalmente a Raquel, que está lá em Málaga, que está fazendo o processo comigo, e pediu num dia desses, que foi o podcast da semana passada, para eu estar com flor, para estar de batom, e ela mesma dizia: Cadica, eu quis fazer o coaching contigo porque tu tem esse jeito meio louco, que se parece com o meu jeito, e ela se identifica, então ela confia. E eu já tive isso de outras pessoas que às vezes me viam com fantasias, com alguma roupa, em alguma live, mas eu só colocava aquilo em dias de comemoração. Em dias normais eu não me animava a colocar essas roupas ou esse top. Claro que eu já me visto assim, às vezes, com uma característica minha, ou é um echarpe colorido, mas coisas na cabeça eu adoro, ou alguns estilos de brinco, seja lá. Então, gente, vou contar para vocês aqui, e hoje fica também registrado aí que tá começando uma série de novos vídeos que vão se chamar vídeos, né? Fora o podcast, são esses vídeos que Seja Você, um Jeito Gostoso de Ser, e visualmente eu vou estar lá bem colorida. Então vamos lá. Lá no livro, então, eu conto sobre o Reinvente-se, que foi a minha primeira palestra que eu inventei em 2015 e que me levou a ser coach, que eu nem imaginava que isso aconteceria, né? Então foi após eu ter concluído a minha formação em trainer em PNL, o meu professor Jairo Mancilha, que é lá do Rio de Janeiro, ele me incentivou a ser uma palestrante motivacional, porque aconteceu um clique lá, como se eu virasse uma chave durante o curso lá. E foi super especial para mim, foi algo que me resgatou a força do meu pai, um dia lá numa das aulas do prof. E aí, então, todos os dias nós tínhamos que nos apresentar na frente dos colegas, né? Era um curso mais focado naquele trainer em apresentações, em ser palestrante, em enfrentar o público e tudo mais. E aí era realmente desafiador para mim, porque
ficar ali na frente dos colegas, para mim estava sendo, às vezes, realmente, não gosto de falar difícil, mas um pouquinho difícil. Então, eram tantos detalhes que a gente tinha que prestar atenção, né? Que teve um dia que eu meio que bloqueei, assim. Eu fiquei muito nervosa e aí tinha um intervalo e eu saí pro intervalo e o meu coração parecia que estava, assim, saindo pela boca porque eu ia ter aquela nova atividade e tava aquele clima, assim, eu digo, meu Deus, que nervoso. E eu encontrei a Thaís, minha amiga, a Thaís Silva, Thaís da Silva, que ela é terapeuta também. Inclusive, ela vai estar na minha próxima live aí, que eu tô fazendo às segundas-feiras e que depois em novembro vai ser nas terças, mas ainda é segunda, a Thaís vai estar lá. E a Thaís me encontrou lá no intervalo, ela já estava trabalhando no Metaforum, que é lá em São Paulo, e ela disse, Cadiquinha, imagina, acolhe. E me ensinou um pouquinho sobre o Ho Oponopono naquela época, né? Que a primeira coisa que era eu aceitar que eu tava nervosa. Pronto, Cadiquinha, eu dizer, porque ela me chama de Cadiquinha, né? E aí eu comecei a dizer pra mim, eu aceito que tu estás assim, eu te aceito exatamente como tu é, nervosa, não tem problema, eu te amo, eu te aceito, eu te vejo, eu te respeito, né? Eu sinto muito. E comecei a falar um pouco do Ho Oponopono, o quanto eu me aceitava estar daquele jeito e fui me acalmando. E aí, quando eu chego na aula, o tema que era para falar era sobre emoção. E naquele momento, né, eu lembrei do meu pai e da emoção dele em declamar. E aí eu escolhi uma poesia que me tocava, na verdade, emocionalmente, e que na verdade, essa poesia que eu escolhi é uma poesia que há horas eu já vinha, eu sabia dizer, era curtinha, né? E aí eu fiz minha pequena palestrinha e acabou que os meus colegas se emocionaram, o meu professor Jairo escorreu lágrimas, até porque ele era ele adorava poesias e ele até citava Guimarães Rosa nos trabalhos dele. E então é isso. Eu vou falar um pouquinho para vocês aqui como é que era essa poesia do meu pai. Vou falar que foi o que eu escolhi lá naquele momento, né? Sobre emoção. Claro que eu falei sobre o tema emoção e arrematei com a palestra, com a poesia. Os filhos deles, meu amor, têm tudo. Bonecas, joias e brinquedos finos, envolvidos na rede e no veludo, são belos, intangíveis e divinos. E tu, meu filho, assim quase desnudo, exposto ao léu e à fúria dos destinos, não tens ao menos um sapato rubro para os teus pés delgados e franzinos. Descansa, filho, neste rude braço, cheio de calos e de cicatrizes, mas que nunca vergou-se de cansaço. Espera, filho, espera um pouco mais. Todos os lares hão de ser felizes. Todos os berços hão de ser iguais. E essa então foi a poesia lá. Eu aqui quase errei o todos, mas estava com muita emoção aqui, emoção mesmo, falando para vocês aqui no podcast. E então, quando eu voltei para Porto Alegre, lá do Metaforum, eu resolvi montar uma palestra, porque o professor Jairo me incentivou
que eu devia fazer uma palestra, porque eles se emocionaram. E eu nem, bom, eu estava naquele momento encerrando um ciclo lá na época da companhia de dança, que eu passei já aquela época a direção para Emily, né? E aquilo era 2015, isso. E aí naquela época a companhia de dança tinha 22 anos. Depois, quando eu lancei o livro, mais tarde, a companhia já estava com 25 anos. Hoje a companhia está com 27 anos, né? E hoje eu passei a direção da escola para Emily. Tu vê, a gente vai se reinventando, vai se reinventando. Eu fui largando aos poucos e ela que queria, né, aquela direção. Realmente, naquele momento, eu precisava... eu segui diretora da escola naquela época, mas a companhia eu segui só mais como bailarina e tipo ajudante da Emily. Eu precisava me reinventar ali. E aí eu fiz a minha primeira palestra, foi na Livraria Cultura, em Porto Alegre. E depois eu fiz em Gramado, na livraria das minhas amigas lá, da Gisane Carbonel e da Pete. E fiz também lá na escola e fui fazendo. E teve uma amiga, uma contratante, que ela foi contratante lá na época quando eu fiz o show no Costão do Santinho. Ela tinha sido, eu fiz 2 anos, nós fizemos turnê lá. E ela, a Marta Dalmolin, não pôde ir na palestra, ficou sabendo, me ligou dizendo que queria ser minha cliente de coaching. E eu disse, mas Marta, não, eu só fiz uma palestra, eu não tô atuando como coach. E ela disse, ai, Cadi, que eu quero tanto. Bom, ela insistiu tanto que eu acabei fazendo, gostando. Depois eu atendi o meu irmão, foram os meus primeiros clientes. E aí depois eu vi que o negócio era o feminino. Aí comecei a fazer grupos. E então essa palestra, na verdade eu comecei a estudar PNL lá por 2009, né? E foi apaixonante esse autoconhecimento, esses estudos e depois o coaching e tudo mais, mas aqueles estudos era para mim melhorar como pessoa, como mãe, como mulher, como líder, né? E aí eu tava naquele momento querendo me reinventar de novo. E aí, esse capítulo aqui, ele é grande, na verdade. E eu queria, então, eu vou trazer na próxima semana, a Roda da Vida. Vou falar sobre a Roda da Vida, que é um exercício muito legal, que tá nesse capítulo também, que eu desenvolvo, e que na maioria dos coaches faz a Roda da Vida com seus clientes, né? Então, eu vou falar sobre isso, que é bem interessante, porque é um jeito da gente dar uma mapeada para saber por onde que a gente vai começar a se reinventar, né? Quando a gente faz uma roda da vida. Uma boa roda da vida, a gente sabe por onde começar. Então, para finalizar, eu vou finalizar aqui com um outro texto da Elisângela Correia, que é uma coach que foi minha colega e tudo mais, que ela escreveu sobre o Reinvente-se e que eu falei lá na minha primeira palestra, e já falei várias e várias vezes esse texto, e hoje eu preciso me reinventar, tendo coragem de ser essa cadica que quer que não precisa estar só na hora do dia da festa comemorativo com coisas na cabeça. Isso, posso estar nessas lives ensinando um pouco daquilo que eu aprendi, mas eu posso estar enfeitada, posso estar fantasiada, posso estar com uma flor, que para mim já praticamente não é nem uma fantasia, é o meu jeito. Então, esse texto sobre o Reinvente-se, que eu amo muito, que tem me acompanhado bastante, texto da Elisângela Correia. Seja você, na sua melhor versão. Seja você mesmo. Pegue todas as qualidades que você admira e respire fundo. Permita-se ser a sua melhor versão.
Tenha coragem de enfrentar novos desafios. Às vezes mudar pode assustar um pouco, mas o grande barato da vida é a gente se reinventar sempre que quiser. É seguro descobrir universos desconhecidos, onde os resultados nem sempre serão os melhores, mas trarão com certeza muitos aprendizados. Saber que temos versões melhores de nós mesmos e descobrir melhores caminhos para encontrá-los nos liberta, nos encoraja e nos torna mais e mais inteiros. Invente um novo você, exatamente como deseja. Sempre é tempo de se reinventar. Seja você a sua melhor versão. Reinvente-se. Então, queridos, era isso por hoje. Foi o meu podcast mais longo, mas eu amei, me emocionei, contei sobre esse meu momento de me reinventar, de assumir aí a Cadica mais colorida e sendo exatamente quem eu sou, né? Eu ensino as pessoas e incentivo que elas sejam exatamente como querem ser, então seja você um jeito gostoso de ser. Até a semana que vem.